Olá, minha gente, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Eu sou Didi Galvão e essa é a nossa live, a live do blog do Didi Galvão. Estamos começando hoje 4 minutos antes do horário previsto, apenas para já começarmos a dar alguns avisos. Só lembrando que às 19 horas e 30 minutos em ponto, vamos dar início ao bate-papo com o nosso convidado especial, que é Cidinho Andrade, pré-candidato a prefeito da cidade de Santa Maria da Boa Vista, tá bom? Então, às 19 horas e 30 minutos, a gente começa oficialmente o nosso bate-papo com Cidinho Andrade na nossa live de hoje. Por que nós estamos começando 4 minutos antes? Já agradecendo a todos vocês que estão acessando, certo? E desde já aceite o nosso carinho pela sua participação, pela sua contribuição, já que você está nos acompanhando. Nós queremos dar um aviso no dia 15 desse sábado a 8, nós vamos realizar uma live solidária. Nós pretendíamos fazer isso ontem, quarta-feira, mas entramos num comum acordo com os nossos colaboradores para fazermos algo mais amplo, com a intenção de chamarmos mais a atenção, de impactarmos mais ainda, para poder prestarmos as nossas solidariedades e buscarmos contribuições para os nossos amigos. Essa live solidária será em favor do Gilvan, um senhor de idade lá da Agrovila 37, do projeto Caraíbas, projeto Fugência, Santa Maria da Boa Vista, passa por problemas seríssimos de doença e precisa da nossa ajuda, da nossa contribuição para dar sequência ao tratamento. Também em favor do Flávio Real, que é um amigo nosso aqui de Cabrobó, mora ali no bairro da Subestação, sofreu um acidente de moto no dia 27 de maio, quando estava no trabalho, e desde então está impossibilitado de trabalhar, mas ainda precisa fazer tratamento seríssimo, e isso é possível com a ajuda de todos vocês. Ele já recebeu uma significativa ajuda, viu? É importante registrarmos que o Dr. Lucas Novaes já entrou em contato com a amiga dele lá de Recife, e ela já se colocou à disposição para realizar os exames e iniciar o tratamento. Mas é claro que o Flávio, como está parado, ele precisa se locomover daqui para Recife, ele precisa se manter lá em Recife, ele precisa então da nossa ajuda, tá bom? E vamos ajudar também a Iracema, lá de Belém do São Francisco. Também está passando por momentos difíceis na área também de saúde. E nós então vamos realizar essa live no dia 15, às 15 horas, tendo início às 15 horas. Vai ser ao vivo, direto ali da BR Mania. Nosso, desde já, agradecimento ao nosso amigo Públio Ramalho pela generosa contribuição. E nós vamos realizar a nossa live ao vivo lá do BR Mania. E teremos aí em torno de 1 hora e meia de duração. Será transmitida pelo Facebook, e nós teremos as participações do professor Francisco, lá de Belém de São Francisco, da Lucélia Vaz, de Santa Maria da Boa Vista, e ainda do irmão Zé Calda, que vai a todo momento trazendo louvor, uma palavra de conforto, de gratidão, de carinho, enfim, vai dar a sua contribuição. Então, desde já, você começa a se preparar para estar conosco nessa live com a gente. Já vamos acionar o nosso convidado especial, o nosso amigo Cidinho Andrade, e daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa live de hoje com o Cidinho Andrade, direto de Santa Maria da Boa Vista, ele que é pré-candidato a prefeito lá da cidade de Santa Maria da Boa Vista. Então fica atento você aí, vai estar com a gente no dia 15, na nossa live de solidariedade. Boa noite, Cidinho, nosso carinho especial, nossos agradecimentos, e seja bem-vindo à live do blog do Didi Galvão.
Boa noite, Didi. Boa noite a toda a região do Vale do São Francisco, em especial a toda a audiência, né, do nosso povo do município de Santa Maria da Boa Vista. Didi, é um prazer estar com você aqui no seu blog, sendo entrevistado por você e falando com toda a sua audiência, tá certo? Obrigado, Cidinho. Mais uma vez eu mostro carinho. Agora deixa logo eu perguntar. Que experiência na área de administração pública tem Cidinho Andrade? Então, Didi, Cidinho Andrade já foi por 2 vezes secretário de administração do município. Na verdade, eu fui secretário de administração no governo Rogério Júnior no mês de julho a dezembro de 2004. Antes eu estava sendo assessor de gabinete, que foi de 2001 a julho de 2004, né? E depois ocupei cargo de direção no governo Leandro Duarte, de 2009 a 2011, até ele ser cassado. Também ocupei 3 anos de secretário de administração no governo Eliano Costa e, por último, fui secretário de infraestrutura no último ano do governo Eliano Costa. Temos toda essa experiência para passar para os bovistanos em muito trabalho com fé em Deus lá na frente. Uma bagagem ampla, né, para ser colocada à disposição do povo de Santa Maria da Boa Vista. Mas mesmo com toda essa bagagem, com toda essa experiência, o que levou Cidinho Andrade a colocar o seu nome à disposição do povo de Santa Maria da Boa Vista no momento como pré-candidato a prefeito? Então, Didi, eu quero dizer à população de Boa Vista e todo o Vale do São Francisco, eu acredito que você tem audiência em todo o Vale, né, que nós temos em Santa Maria da Boa Vista uma trajetória política que vinha de 100 anos, como se dizia na campanha de 92, que foi quebrada com a eleição de José Gualberto prefeito e Jorge Garcia vice, e a partir de 96 nós temos um ciclo que eu preciso falar para as pessoas. As pessoas, às vezes, ficam um pouco desapercebidas. Nós temos um ciclo de 1996, onde Leandro teve a vice Maria e ganhou a eleição contra a candidatura de Rogério Júnior com Humberto na vice e Josemar Rodrigues com Fulgêncio, saudoso seu Fulgêncio, na vice. Mas aí se consagrou Leandro, tá certo? E se eu demorasse mais citando os partidos, depois a gente chega a uma conclusão interessante. Leandro e Maria romperam, há quem diga que o motivo foi porque Getro brigou por questões que ele queria fazer obras e não foi dada a obra que ele queria, aí romperam. Em 2000, Rogério Júnior, MDB, agora já estava no MDB, porque ele disputou a primeira pelo PSB, e teve o vice seu Diosdete, do PT e do Projeto Fulgêncio, seu Diosdete. Leandro teve o vice Noé, tá certo? Perdeu a eleição para Rogério. Em 2004, Leandro teve o vice Bruno Medrado, PFL com MDB, disputando a eleição com Maria PP, Sidney Carvalho, vice do PT. Em 2008, repete a chapa Leandro, contra Getro, PSB Humberto Mendes, PTB, na vice, ganha por 63, depois Getro Gomes, caça Leandro Duarte em 2011. Em 2012, Getro na reeleição, com Humberto na vice, Getro PSB, ganha de José Gualberto, que tinha um vice do PV e do Projeto Fulgêncio, ganha a eleição Getro com 3.527 votos de frente, o qual eu fui coordenador da campanha, e não pode assumir, vem a questão da presidência da Câmara, entra a Eliane, que na eleição suplementar disputa a campanha inteira com Getro, mas ganha dele, que na verdade a chapa final não é ele, é Humberto prefeito, tá certo? E ganha de Humberto, né? E continua na prefeitura, Eliane, na eleição suplementar, e vem em 2016. Humberto ganha a eleição, unido com Walter do PT, George Duarte disputa com Anselmo na vice, perde a eleição, Eliane Tatá perde a eleição para Humberto. 2020, chegamos à questão. Então, o que me levou? Eu quero chamar o povo de Boa Vista para acabar com esse ciclo vicioso que acontece durante todos esses anos, onde primo rompe com primo, depois se une com outro primo para ganhar, depois se une com outro primo de novo, e eles ficam se reinventando para permanecer no poder no município de Santa Maria da Boa Vista. Inclusive, com a chegada de Humberto Mendes à prefeitura, quebrou um pouco esse ciclo, mas veja que Humberto disputou a vice de Rogério desde 96, passou por a vice de Getro Gomes, numa disputa que depois assumiu a prefeitura, então faz parte do mesmo ciclo na questão de candidaturas. Então, Cidinho Andrade vem para quebrar esse paradigma, certo? Para quebrar o paradigma de que esses que se acham a elite política de Boa Vista têm mantido o povo numa situação difícil,
porque quando eles chegam na prefeitura, não fazem aquilo que se propuseram fazer quando candidatos. Então, essa a nossa vontade, é de fazer diferente de tudo que já foi feito. É mostrar para a população de Boa Vista que dá para fechar os ralos, que dá para diminuir muita coisa que é feita de errado na questão financeira da prefeitura, tá certo? E aí sim, pegar esse montante, pegar esse dinheiro, economizar dos ralos e fazer muito mais em prol do povo de Santa Maria da Boa Vista, Didi. Cidinho, o senhor fez uma colocação aí, ou melhor, uma observação do histórico político de Santa Maria da Boa Vista a partir da década de 1990. Mas em alguma dessas colocações, o senhor fez questão de dizer que fez parte de algumas administrações, foi coordenador de campanha. Mesmo assim, o senhor se coloca como um candidato independente para quebrar esse ciclo? Com certeza, porque eu ocupei os cargos que ocupei, entendo eu, pelo meu desempenho na campanha, e acredito também que eles entenderam que eu tinha um desempenho profissional a oferecer ao município de Santa Maria da Boa Vista. Até porque, Didi, eu nunca coloquei meu nome como pré-candidato, uma pré-candidatura para poder barganhar cargos na prefeitura. Quem diz isso diz uma inverdade muito grande. Eu coordenei campanha, eu apoiei pessoas, candidatos, e aí, lá na frente, ocupei cargos. E, graças a Deus, sempre saí muito bem avaliado dos cargos que ocupei. Por isso que eu me coloco como novo e o diferente, porque eu vi e sei como é a máquina por dentro. Na campanha, e eu ainda não posso fazer isso, no guia eleitoral e nos debates, eu vou abrir os porões da prefeitura e vou mostrar ao povo como realmente funciona a prefeitura por dentro. E é essa a diferença que nós queremos fazer. Vamos acabar com os ciclos viciosos que tem em nossa cidade. Vamos acabar com todos os acordos pré-eleitorais que são feitos para poder levar pessoas para os apoiar e arranjar, inclusive, até condições financeiras para fazer a campanha. Nós vamos fazer história, vamos quebrar paradigma e vamos acabar de vez com essa situação em Santa Maria da Boa Vista. É isso que a gente está se propondo a fazer pelo povo da nossa cidade. O senhor deu início a esse projeto de construção da pré-candidatura já faz mais de um ano, eu creio que sim. Se me falha a memória, o blog de Galvão noticiou o encontro Com lá certeza. em Recife, não é isso? Faz Isso mais mesmo. de um ano. O que é que Isso já mesmo. pode ser contado hoje de avanço na construção desse projeto de pré-candidatura? Então, Didi, nós podemos contar de avanço que a gente tem uma trajetória política onde a gente viveu muitas campanhas, né? Defendeu muitos nomes, tanto na esfera municipal como na esfera estadual, né? Sabíamos, por exemplo, que em 1998, Miguel Arraes de Alencar, a reeleição, estava perdido para Jarbas Vasconcelos, como realmente se consagrou, por mais de 1 milhão de votos, e mesmo assim, por fidelidade ideológica, a gente ficou com Miguel Arraes, tá certo? Votou naquele ano, sabendo que ele perdia a eleição. Então, assim, a gente tem toda uma trajetória. E aí, o que foi que aconteceu? A partir do ano passado, nós recebemos o convite para estar no PDT boavistano, tá certo? E sermos pré-candidato do PDT. Talvez alguém que nos convidou achou que nós íamos entrar de brincadeira, ou então íamos arrumar o partido para outras pessoas se darem bem com isso. Talvez pela minha capacidade, digo eu, né, que podem ter achado, que eu poderia, assim, articular filiação de pessoas, né, e preparar o partido, e essas pessoas pensaram, né, alguém pode ter pensado, eu estou dizendo, que iria se usufruir disso, mas eu fiz uma promessa para mim mesmo, que para a eleição de 2020, ninguém mais ia usar Cidinho Andrade, porque quando eu me deixei usar, foi porque eu deixei, porque eu quis. Votei em quem eu votei e acompanhei e coordenei porque eu acreditava, mas quando eu deixei de acreditar, agora eu passei a acreditar em mim mesmo. E fui atrás de alguns companheiros para estar conosco para essa eleição. Filiamos muitos pré-candidatos, tá certo? Alguns companheiros do início ficaram pelo caminho ou mudaram de partido, mas isso faz parte da trajetória política, a gente entende perfeitamente isso, mas nós temos sim, hoje, em torno de 15 pré-candidatos a vereadores, tá certo? Que estão nos acompanhando. Na verdade, 12 deles, se eu não me engano, nunca foram candidatos, tá certo? Desses candidatos, pelo menos 13, falando aqui corretamente, 13 nunca foram candidatos
a nenhum cargo. Então, são novatos totalmente, são pessoas que eu digo, inclusive, sem nenhum ranço da política, eu uso esse termo, e eu estou tentando orientar todos eles como fazer campanha, como se dirigir às pessoas, mostrando que nós podemos construir um projeto diferente para Santa Maria da Boa Vista, porque esse é nosso objetivo. O objetivo de Cidinho Andrade, das pessoas que verdadeiramente estão com Cidinho Andrade, não estão por barganha. Cidinho Andrade não tem dinheiro para comprar liderança política, porque essa é a prática, infelizmente, até nacional. Nós temos, sim, muita amizade, temos palavra, temos trabalhado com a verdade, tá certo? E é isso que tem contado. Agora, nós do PDT, aqueles que acompanham o Cidinho Andrade de verdade, estamos nos propondo a fazer diferente. Qual é o costume natural da política, inclusive em Santa Maria da Boa Vista? É de que, quando chega a próxima eleição, alguém que tem um partido, é líder partidário, vai lá no outro líder político que tem um poder aquisitivo maior, então alguma coisa para oferecer, e negocia todo mundo que está dentro do partido, como se aquelas pessoas fossem apenas um mero objeto ou uma mera coisa. E isso Cidinho Andrade também prometeu que não deixaria acontecer com o PDT boavistano para a eleição de 2020. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que nós estamos prosseguindo com a nossa pré-candidatura, com fé em Deus, no tempo da justiça eleitoral, vai se consagrar candidatura, tá certo, Didi? E isso, oferecer ao povo boavistano uma opção que realmente faça acontecer o que não foi feito em Santa Maria da Boa Vista. Então, nossa trajetória vem de, pelo menos, maio do ano passado. Temos dado muitas entrevistas aos blogs, às rádios, temos tentado nos colocar, passar nossa visão de Boa Vista para as pessoas. Tenho muitas ideias para apresentar. Nas entrevistas geralmente não dá tempo, mas nós vamos ter o guia eleitoral para isso. Vamos ter os debates também, nós vamos participar de todos e vamos mostrar às pessoas que tem um horizonte. E esse horizonte hoje chama-se Cidinho Andrade e o PDT boavistano. Deixa eu só me dirigir a esse pessoal que está nos acompanhando. Muita gente, às vezes, envia, faz a pergunta. Eu quero só deixar um aviso que, pelo menos nesse primeiro momento, com os pré-candidatos, a proposta do Blog de Galvão é promover um espaço, não de debate, mas para que os pré-candidatos tenham mais tempo de se apresentar e de, consequentemente, apresentar suas propostas para o seu público. Mas nós observamos que algumas das pessoas fez uma observação, cadê o vice, não sei o quê. Eu quero só deixar um entre parênteses aí para você, viu? Que daqui a pouquinho nós vamos ter uma surpresa aqui ao transcorrer da live. Então, aguenta um pouquinho aí, tá bom? Cidinho, nessas suas observações em relação ao partido, o senhor deixou bem claro de que, além de 15 pré-candidatos a vereador, tem 2 com mandato, né? Já que são 13 que nunca disputou, mas o senhor, na composição do grupo que apoia a sua pré-candidatura, o senhor tem 3 vereadores de mandato, é isso? Então, Didi, nós temos... eu citei que 12 nunca disputaram, tá certo? Citei que 3 já disputaram. Então, 2 vereadores de mandato estão filiados ao PDT, que é o vereador Éricles Costa e o vereador Ronaldo Sá, tá certo? Ronaldo Sá, que é ex-presidente do partido, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, como também o vereador Éricles Costa, tá certo? E nós temos o apoio que recentemente, né, nós tivemos a grata satisfação de receber, que é o apoio do vereador Izinho Moura, do PT, que até então era governo, rompeu com o governo e declarou apoio a Cidinho Andrade, tá certo? Foi um grande presente que Deus nos deu. Izinho é um homem de valor, um homem de caráter, uma pessoa que tem todo o nosso respeito. Tenho certeza que com isso Izinho mostrou que não faz barganhas, que não está interessado em encher o seu próprio bolso, mas que verdadeiramente pensa no seu povo lá dos assentamentos. Izinho representa toda uma área de assentamento, que é o nosso 3º colégio eleitoral. Nós temos vários assentamentos e Izinho é de um assentamento muito grande, que é o assentamento Safra. Ele foi bem votado em toda aquela região e Izinho declarou apoio à nossa pré-candidatura, tá certo? E foi uma coisa muito boa que nós tivemos. Quando eu cito 2 do partido, aliás, 3 que já foram candidatos, é porque nós temos um pré-candidato a vereador chamado Cremilson Manissoba, nosso amigo Sorinha, lá do Projeto Fugência, da Agrovila 44. Ele é um pré-candidato nosso e ele já foi candidato na eleição passada. Por isso que eu coloco ele como mais experiente, porque já foi candidato uma vez. Tá certo, Didi? Entendi. Quanto aos ânimos do partido, como é que está o PDT nesse momento em Santa Maria da Boa Vista? Está fechado com a pré-candidatura de Cidinho Andrade?
Olha, Didi, nós, quando nos propusemos a estar no PDT, inclusive a maioria dos filiados fomos nós que filiamos, tá certo? A maioria absoluta dos filiados fomos nós que filiamos, nós filiamos na proposta da pré-candidatura de Cidinho Andrade. Cidinho Andrade nunca foi pré-candidato a vice, Cidinho Andrade foi pré-candidato a prefeito desde o início. Agora, como nós tínhamos conversações com os demais pré-candidatos da oposição, nós colocávamos, sem nenhuma intransigência, dizendo que estávamos abertos às conversações. Uma vez que nós entendemos que essas conversações haviam encerrados na possibilidade de composições de chapas, tá certo? Então, nós realmente partimos já agora para o caminho da candidatura própria de forma irreversível, quero pontuar isso, de forma irreversível. Ninguém aí tem mais esperança de ter Cidinho Andrade compondo a vice de alguém, não existe mais essa esperança. Cidinho Andrade é pré-candidato a prefeito de fato e de verdade, né, como sempre foi, mas agora dizendo que não há espaço para conversações mais com demais partidos no sentido de Cidinho compor como a oposição de vice, tá certo? Então, a gente fez ou trabalhou o PDT, vamos dizer assim, com essa ideia, com esse projeto. Nós temos a anuência da executiva estadual, tá certo? Temos apoio declaradíssimo, com vídeo, né, som e imagem do nosso presidente estadual, nosso líder maior, né, nosso deputado federal Volney Queiroz, tá certo? E o PDT foi construído dessa forma. Então, todo mundo tinha até dia 4 de abril para que se discordando e para outro partido. Quem não foi, sabia que nós tínhamos a pretensão e a anuência, como eu falei, né? Todo o apoio da executiva estadual. Então, eu acredito que todos estão coesos nessa situação. Se alguém discordar, vai resolver com a executiva estadual, não vai ser com o Cidinho, tá certo? Nesse caso, o PDT estadual já deu a bênção, Cidinho é o pré-candidato do partido em Santa Maria da Boa Vista. Desde o início, quando eu fui apresentado ao deputado estadual José Queiroz, nós estivemos com ele lá em agosto do ano passado e já foi como pré-candidato a prefeito. Quando eu estive com Volney Queiroz, dia 12 de dezembro, ele fez um vídeo comigo, muito animado, tá certo? Quando a gente subiu no escritório, o assessor, quando a gente entrou na sala, o assessor já foi dizendo: aqui é o novo presidente do PDT de Santa Maria da Boa Vista, que na verdade terminou não sendo eu o presidente, mas que a indicação é nossa, tá certo? Mas foi dessa forma que eu estou dizendo. E logo após a gente foi para a gravação do vídeo. Ali, Volney já dizia: vá lá, monte o partido para que o partido esteja na majoritária agora em 2020. E assim a gente fez, tá certo? Se comportou dessa forma, filiamos as pessoas, demos várias entrevistas, nos colocamos dessa forma. Então, nós temos toda a autorização da executiva estadual e todo o apoio para sermos, sim, candidatos de fato, quando a Justiça Eleitoral permitir os registros, a nossa candidatura. Então, deixa a gente fechar aqui, aproveitar a live para a gente fazer isso até com exclusividade. Circulou muito, ventilou muito em Santa Maria da Boa Vista nos últimos dias a possibilidade de uma composição PDT com outras pré-candidaturas. Nesse caso, o senhor está afirmando hoje que essa possibilidade não existe. Não existe, inclusive, tem um fato interessante, né? Eu quero dizer a você e a todos os internautas, todas as pessoas que estão assistindo a live, que nós não tem nenhuma possibilidade que a gente componha mais uma chapa com ninguém na qualidade de vice. Inclusive, tem uma pesquisa hoje e uma pessoa nossa foi entrevistada. Nessa pesquisa, não aparecia meu nome como pré-candidato a prefeito. Apareciam os outros 3 pré-candidatos, né? Mas o meu nome não era citado como pré-candidato, nem na induzida, nem espontânea. E essa pessoa ligou para mim, né, e disse: olha, eu fui entrevistado e quando disseram os nomes dos outros 3 candidatos, não, meu candidato a prefeito é Cidinho Andrade. Aí, não, mas não tem, mas é Cidinho. Aí disse: o que é que tem aí com Cidinho? Eu disse: não, tem aqui dizendo se Cidinho for vice de tal candidato. Aí ele disse: não, tá bom, bote ele, tá certo. Sabe? Mas o que eu fiquei curioso, Didi, por que é que essa pessoa, esse candidato que encomendou a pesquisa no questionário, não colocou Cidinho Andrade como pré-candidato a prefeito? Será medo dos seus padrinhos políticos identificar Cidinho Andrade com mais intenção de voto do que ele? Será isso? Né? E me colocou como vice, Didi. Então, assim, as coisas da política que a gente não entende. Mas a pesquisa vai ser falha, porque Cidinho Andrade não é vice, Cidinho Andrade é pré-candidato a prefeito. Mas, independentemente desse posicionamento de hoje, Cidinho, ao longo desse processo, houve conversa entre as oposições?
Sim, houveram sim conversas entre as oposições, a princípio com o candidato, né? Mas a conversa não fluiu. Depois um outro candidato conversou conosco, nos procurou, né? Inclusive chegou a comprometer a formação da chapa, tá certo? E depois quebrou a palavra. Isso nós vamos dar mais detalhes lá na frente, nos guias eleitorais e nos debates, tá certo? Então fica difícil. Uma pessoa que quebra a palavra na pré-campanha, imagina como ele vai fazer no governo. Mas são coisas que a gente vai conversar com a população em detalhes depois. Então, Didi, houveram sim conversas com os outros pré-candidatos, mas que não fluíram, não aconteceu, porque a gente percebeu que o interesse deles, no final da conta, não era o nosso interesse era quebrar os paradigmas, fazer uma administração diferente, fechar os ralos, como eu disse, diminuir os ralos que existem na área de saúde, na compra dos remédios, na área da educação, com relação a toda o que envolve merenda, transporte escolar, tudo que envolve as questões da educação. Nós queremos quebrar toda a questão dos ralos que existem, e existem de propósitos. Não existe porque o gestor não sabe, não entende, não. É de propósito. E nós vamos quebrar esses paradigmas se chegarmos lá. Vamos pegar tudo isso e vamos devolver ao povo. Porque não vai ser do povo para o bolso, vai ser do povo para o povo. É isso que nós queremos fazer. Cidinho, nós temos observado, daqui a pouquinho vocês vão ter a revelação dessa surpresa que vai vir do Cidinho Andrade. Nós temos percebido que nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Cidinho Andrade tem aparecido muito nos últimos dias com o pré-candidato a presidente da República do PDT, o Ciro Gomes. O senhor tem mantido alguma conversa com a executiva nacional do seu partido? Com certeza, Didi. Nós temos um vídeo onde o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, está ao lado de Cidinho Andrade. Ele fez um vídeo declarando o apoio a Cidinho Andrade, dizendo que Cidinho Andrade é candidato em Santa Maria da Boa Vista. Mas como ele disse candidato, então nós não podemos apresentar esse vídeo ainda, porque nós não temos a nossa candidatura registrada na Justiça Eleitoral. Logo mais na campanha, na Justiça, quando a Justiça Eleitoral nos autorizar, mediante o registro da candidatura, aí nós vamos poder apresentar à população de Boa Vista esse vídeo na íntegra, onde o presidente nacional declara apoio à nossa candidatura, né? No caso agora, pré-candidatura. Pré-candidatura, né? Nós vamos já para a surpresa? Vamos para a surpresa, vamos apresentar logo. O povo estão curiosos aí, estão querendo saber o que é de novidade que o Cidinho tem para levar o conhecimento da sociedade boavistana através da live do blog do Didi Galvão. Fica à vontade, Cidinho. Então, Didi, eu quero dizer a você, eu estava deixando um pouquinho mais para frente, o povo ia aí chegando, né? Nós já estamos, mas nós já estamos com quase 30 minutos, falta pouco mais de 10 minutos para encerrar a live. 10 minutos? Só são 40 minutos. A minha live ela é de uma hora. Não, 40 minutos. Didi, então tá certo. Tempo Didi, que eu especifico para todos os nossos convidados. Obrigado pela observação, porque eu pensava que era uma hora. Por isso que eu estava aqui, tem muita coisa para falar, propostas, etc. Mas eu vou dizer o seguinte, nós temos uma surpresa realmente para o povo de Santa Maria da Boa Vista, Didi. Nós conversamos com o pessoal, inclusive nós falamos em um meio de comunicação e anunciamos que estava reunido com o pessoal, tá certo? E nessa conversa nós deixamos bem tranquilo que no avanço da conversa nós deixaríamos que a vice ou o vice seria a indicação do partido. Nós não podíamos fazer como os outros fizeram conosco, que ficaram pregando que mudar seu candidato. Jamais. Nós temos respeito pelas pessoas e respeito pelos partidos. Nós dissemos ao PSOL que caberia a ele ou a eles indicar o vice ou a vice na nossa chapa. Então, Didi, eu quis guardar para você, para no seu bloco, trazer com exclusividade quem é a pessoa que vai compor a nossa chapa. Porque nós sabemos que você é uma pessoa séria, é uma pessoa que trata as coisas com seriedade, é um servo de Deus, certo, Didi? E nessa oportunidade eu queria compensar uma coisa que fizeram com você, em um episódio na rádio. Nós temos isso, tá certo, Didi? Eu tinha essa dívida com você. E eu quero dizer que o pessoal me deu a grata satisfação de indicar para compor a nossa chapa uma pessoa do sexo feminino, tá certo? Uma pessoa que tem o nosso respeito, que a gente conhece há muitos anos.
é uma pessoa que também a gente dá de presente para os educadores de hoje, que eu não fiz banner, porque eu sabia que ia ter a live, eu queria dar o presente aqui no seu blog, aos educadores, certo? Que seria uma pessoa da educação de verdade, não um codinome, professor não sei quem, não. Uma pessoa que tem 25 anos de efetivo serviço no município, tá certo? Uma mulher, como eu já falei, tá certo? Ela é uma professora graduada em geografia, ela é do Projeto Fugêncio, ela trabalhou nas escolas Jabuti, Corvina, Serra das Araras, Raiz, Asa Branca, Pau Brasil, Coroa de Frade, Surubim, Algaroba, Seriema, Graúna, Caetitu, Punaré, Três Potes, Jandaia, Palmas, no Projeto Fugêncio. Também trabalhou na escola André Sampaio, no Areal, ocupou cargos de professora, diretora, articuladora de cultura, coordenadora escolar em todas as escolas do Projeto Fugêncio, com exceção da escola Pau Brasil, porém, sendo a primeira diretora daquela escola, tá certo? Ela tem um histórico político de ter 12 anos de PT, porém saiu, esteve em outro partido, foi para o PSOL. Ela já foi candidata a vereadora pelo PT em 1996, tá certo? Com o apoio do saudoso seu Fugêncio, tá certo? O qual leva o nome do projeto. Foi candidata a vereadora em 2000 também, agora sem o apoio do seu Fugêncio, já havia falecido, tá certo? Ela atuou sempre nas regiões do Projeto Fugêncio, Areal, Barra do Jacaré e Água Preta. Eu quero convidar ela para aparecer aqui na live conosco, tá certo? Será um prazer. Ela é a professora Yolanda Maria de Souza, que vai compor a chapa conosco para essa eleição. Eu quero apresentar aqui minha vice-prefeita. Senta aqui, minha vice-prefeita, com a gente. Boa noite, professora. A nossa pré-vice-prefeita, tá certo? Eu quero aqui, ó. Nós fizemos aqui, Didi, para mostrar o povo Boa Vista. A bandeira de Boa Vista com a bandeira do Projeto Fugêncio. É isso que nós queremos fazer. A partir disso, todo o município ser abraçado, tá certo? Com essa composição de chapa. PDT, PSOL, Cidinho Andrade, pré-candidata a prefeito, professora Yolanda, pré-candidata a vice-prefeita, em exclusividade, na sua live, no seu blog, para toda Santa Maria da Boa Vista, para todo o estado de Pernambuco, para toda a região do Vale, tá certo? Queríamos surpreender e vamos surpreender nas urnas. Vamos surpreender nas urnas. Está aqui a professora Yolanda, ela vai dar uma boa noite a vocês. Tá bom. Pode sim. Vamos para cá. Professora, boa noite. Obrigado pelo carinho. Seja bem-vinda à live do blog do Didi Galvão. Boa noite, Didi Galvão. Sempre curti, fiz esse comentáriozinho. Acho que você teve o privilégio de ver alguns comentários meus, né? É uma alegria imensa estar aqui, né? Para justificar, né? Os motivos pelos quais eu estou nessa chapa com o amigo Cidinho Andrade, né? Fácil não foi, porque, veja só, no ano passado eu era cogitada para ser candidata na posição de candidata a vereadora, ou de prefeito, ou de vice. Fui cogitada, fui assediada pelo PSOL, através da minha deputada Carla Junta, de Recife, a deputada estadual, e um amigo, né, que recentemente faleceu. E eles estavam jogando luzes para mim, para que eu saísse com vitória esse ano como candidatura própria. Mas, veja só, por ironia do destino, no ano passado eu tive uns problemas de saúde, né, jogando futebol no Dia dos Professores, caí e atingiu a minha coluna. Então passei um ano difícil, mas Deus é tão maravilhoso que eu deixei todas as minhas causas nas mãos dele e não esperava essa surpresa deste ano. Não é uma vaidade, não é emoção de simplesmente querer ser pré-candidata. A verdade é que eu sempre tive esse sonho e dei uma recuada um tempo atrás, porque eu me tornei mãe. E uma mãe tem que cuidar, educar, orientar os seus filhos. E eu determinei isso, que enquanto meus filhos não crescessem, eu queria curtir isso. E fiz isso. Mas sempre participei dos movimentos sociais. Sempre sou da luta da sobrevivência no Projeto Fugêncio. A gente passou por muitos momentos difíceis, né, nesses 32 anos que a gente tem lá. E as pessoas conhecem a minha luta, conhecem o meu trabalho, conhecem o meu sonho e me pediam direto para voltar para a política, que sentia a minha falta. Mas eu sempre dizia, eu só volto um dia quando eu tiver uma oportunidade preparada com amor e carinho por Deus. E eu digo que Professora, a senhora vem para essa composição com o PSOL unido ou há alguma divergência interna? Unidos.
Eu Todos posso dizer unidos? que é unidos, porque minha forma de caminhar é uma forma diferenciada. Eu sou uma semente que Fulgêncio Manuel da Silva plantou lá no PT, germinou, e por ciumeiras políticas eu não pude continuar lá. Mas o meu jeito de caminhar é próprio de ideologia de esquerda. E há 2 semanas atrás, quando o PSOL foi me convidar, juntamente com o candidato a PDT lá na minha casa, me pegou de surpresa, que eu não esperava mesmo. Foi uma conversação muito amigável, sabe, Didi? Porque Cidinho é meu parceiro de campanha de esquerda, desde Miguel Arraes, Lula, entendeu? A gente elegeu candidatos aqui de esquerda, como Rogério Júnior e o Diosdete, que é lá da minha localidade. A gente tentou eleger Maria e Sidney, que eram os candidatos em uma época. E a gente se originou na esquerda, certo? Então, quando eles foram para casa, a gente teve essa conversação amigável, mas no final eu falei para eles, olha, a proposta é ótima, é excelente, mas eu estava aguardando para a próxima. Mas se vocês me derem 2 semanas para eu avaliar a minha família, avaliar a minha saúde, avaliar minhas lideranças políticas, conversar com minha deputada Carla, se der positivo, depois de 2 semanas, eu dou a resposta para o pessoal. Porque eu não estava preparada, mas vão preparando outro nome, porque isso não é uma vaidade, isso é coisa séria, porque eu sempre quis representar. E outra, eu esperava muito que este ano o gestor municipal cedesse espaço para o PT, porque tinha pessoas que mereciam realmente ser trocada a chapa, entendeu? E não aconteceu, porque eu sempre fiz uma campanha de conscientização no projeto, que filho do projeto com potencial de 2º colégio eleitoral tinha que ter sangue no olho para lutar por aquela gente. Porque aos 32 anos, todos que chegaram no poder só usaram o vice como um suporte mal usado, com todo respeito a meus companheiros. Os vereadores eleitos se calaram, as pessoas que foram para a secretaria se calaram, e eu fico indignada porque não nasceu uma pessoa para lançar candidatura própria, ou que já foi experimentada que pleiteasse um trabalho de parceria a vice diferenciado, porque nós do Projeto Fulgêncio só temos o privilégio de eleger. 32 anos, a gente não se engana mais com os filhos de Boa Vista. Eu quero que todos prestem bem atenção. Não se preocupa com o projeto. E eu tenho propriedade, aliás, eu tenho essa condição de explicar, porque eu quero que alguém diga em qual eleição se apresentou as propostas para o projeto e concretizou. Até na educação, para mim, foi uma decepção. Uma decepção enorme, porque democraticamente a gente apontou a prioridade da Escola Asa Branca e não foi feita em 4 anos. Mas agora, recentemente, porque disseram que a escola era condenada, não podia reformar. Mas agora, recentemente, né, com mais recursos, perto da eleição, está lá, começando a fazer reforma. Sem falar no precatório, né, que foi uma injustiça muito grande com nós, professores, foi usado indevidamente e não respeitou a nossa luta. Então, eu fico triste, mas eu quero dar uma esperança ao meu povo do Projeto Fulgêncio e todo o município. Isso. Eu quero ser, nessa chapa, até o dia que eu achar um motivo para continuar junto, de ser uma alternativa para a esquerda. Eu quero todos vocês excluídos, esquecidos, e que estão caladinhos no governo, para não perder o cargo. Eu realmente respeito, mas nós queremos todos vocês. Prometo, na qualidade de vice-prefeita, se Deus me permitir nessa chapa, não perseguirmos profissionais de qualidades. Nós vamos reaproveitar tudo que for bom, porque nós temos um potencial de excelente na educação. Se a gente quiser ter uma secretaria de educação só com gente do projeto, é show. Porque os atos cívicos... Professora, aqui... só uma observação. Nós ainda estamos no período de pré-campanha. A senhora fez uma promessa para não ser interpretada. Divida esse fone de ouvido com o Cidinho. Dá para os dois, dá para dividir. Coloque um aí. Obrigada, Didi. Desculpa aí. Tá bom? Alô, Didi. Você ouviu bem direitinho a situação que sua pré-candidata... Deixa com ela que vai ficar. A situação que sua pré-candidata lhe colocou. Ela disse
que todos os outros ex-prefeitos que têm visto do projeto só usou eles como vice, não é? Ela está lhe colocando numa situação, aí você vai ter que assumir um compromisso Eu aí de que vai assumo ser o diferente, compromisso, né? eu já assumi o compromisso com ela e assumo com boa vista. Nós queremos Aham, fazer diferente. Como eu disse, quebrar paradigma. Eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas já vamos encerrar, Didi. Eu tá respeito o seu bom, tempo. Mas eu quero tranquilo. dizer que eu tenho um compromisso não só com a professora Yolanda, mas com todo o PDT, com todo o PSOL, com todas as duas executivas do partido, tanto do PSOL estadual como o PDT estadual. Temos compromisso de fazer diferente do que já foi feito, tanto na questão da honestidade, ou se tratando de questão de corrupção, como o tratamento com funcionalismo público, sem perseguição, porque votou em A ou votou em B, é, levar para ocupar nos cargos comissionado, priorizando os quadros efetivos, tá certo, do nosso município, valorizar as pessoas das regiões, tá certo? E nós somos a única chapa que eu posso dizer que terá moral para dizer que nós vamos assumir um compromisso com todos os professores, porque a nossa pré-candidata a vice é professora há 25 anos. Ela foi uma das penalizadas com relação ao precatório. Nós temos, sim, moral para nos comprometermos com os professores, com os educadores todos, tá certo? Que logo mais, dando tudo certo, até junho do ano que vem, a gente resolve essa questão. No máximo, em 6 meses de governo, a gente resolve essa questão. Meu compromisso com a professora Yolanda, nossa pré-vice-prefeita, e com todos os educadores de Santa Maria da Boa Vista. Tá certo, Didi? Nós temos esse compromisso. E nós temos moral para isso, porque temos ela como nossa pré-candidata a vice-prefeita. Tá certo? Então, queremos... Professora, pode concluir isso, Nil. Conclua. Não, é só isso, Didi. Dizer que nós temos esse Uhum. compromisso, sim, vamos dizer outros compromissos que nós temos com Santa Maria, com todas as regiões, e agora, principalmente, com o projeto Fugência, com nossa vice-prefeita, que eu não quero uma vice-prefeita para bater continência para mim, não. Eu quero uma vice-prefeita que chegue e me diga a verdade de quando eu estou errando e me ajude a acertar. É isso que a gente está querendo. Professora, quando eu fiz a pergunta em relação ao PSOL de Santa Maria da Boa Vista, a senhora se referiu a integrantes do partido a nível de Estado. A senhora tem hoje o apoio do PSOL estadual para se colocar como pré-candidata a vice-decidiu? Pronto, eu vou fazer um resumo. Então, como eu falei, para eu aceitar o sim, eu aceitei a minha posição construída ao longo desses anos, fiz as avaliações, 70% do projeto com a liderança, conversei com a deputada, conversei com o pessoal do diretório, e não foi fácil, porque a gente sabe que todos os partidos têm tendências, uma minoria não estava querendo, mas a maioria queria, e eu respeitei o seguinte, como eu falei a todos, eu não vou dar um sim, porque todas as vezes que eu fui candidata, eu saí em pesquisa, porque o PT que eu nasci era assim, a gente fazia uma pesquisa para apontar. Então, eu fui, do meu jeito, fazer as avaliações e o pessoal concordou. E eu cheguei ao PSOL, explanei para o PSOL, na estadual, e somente antes de ontem a gente teve uma reunião que foi confirmada, né? Porque ele não me conhecia, mas a deputada me conhecia e explanou. E aí chegamos a esse consenso que foi difícil. Se decidiam dizer que foi fácil, e eu, como eu falei, eu não estou em campanha, Didi, mas eu vou reafirmar. Eu sou uma mulher de sangue no olho, que quando eu vejo a malandragem, eu deixo no meio do caminho. Minha família não é política, somente eu, porque Deus me preparou para ser cabeça mesmo, tenho certeza, porque eu tentei até esquecer isso que eu tenho no sangue. Mas Deus trouxe à tona é porque o povo está precisando. Que bom. Em outra oportunidade, nós vamos avançar mais ainda sobre assuntos que ficam pendentes dessa live. Esse foi o primeiro momento. Professor, eu quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, a disponibilidade do seu Didi, tempo para participar conosco dessa live. só um minutinho. Me permita, no meu dia de hoje, deixar uma mensagem, uma homenagem. Fica à vontade, fica à Hoje é o vontade. Dia Nacional dos Profissionais da Isso, Educação. rapaz, mas Cidinho, no dia Guardei a do surpresa, professor, Didi. Dos sua vice, uma profissionais. professora, Com rapaz. certeza. De Olha, 25 anos de eu trabalho. sou uma pessoa Aham. conquistada com pequenas coisas. Uma aluna minha do prézinho, em harmonia com os pais, me deu uma camisa de presente hoje com o nome professor. Para mim foi o melhor presente que podia dar. Então eu quero dedicar essa homenagem, antes de mais nada, ao mestre dos mestres, inesquecível, Paulo Freire. E em segundo plano, a toda a categoria de professores da zeladora, merendeira, vigia, todos que
no chão da escola faz a diferença, mesmo quando são injustiçados, desvalorizados, como a gente foi. Eu quero deixar essa mensagem que está aqui. Paulo Freire diz o seguinte: a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Meu boa noite. Muito obrigada, Didi. Obrigado, professora. Cidinha, fique à vontade. Didi, eu estou aqui transbordando de alegria, tá certo? Transbordando de alegria, primeiro, por estar com você no seu blog, dando exclusividade a você, a essa notícia para Santa Maria da Boa Vista. Eu tenho certeza que é uma notícia muito boa para os boavistanos e que vai render muitos frutos, frutos verdadeiros para os boavistanos. Estou transbordando de alegria por ter, ao meu lado, uma mulher guerreira, uma mulher de luta, que tem história, não é uma pessoa que está chegando assim como aventureira, não caiu de paraquedas, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, conheço há muitos anos, já disse todas as qualidades, tá certo? Já passei o currículo dela, político e profissional, e estou num momento muito feliz da minha vida, apresentando a minha pré-candidata a vice-prefeita, tá certo? A toda a população de Boa Vista. Então, esse é o nosso momento, tá certo? De muita alegria, de muita satisfação e dizer, nós vamos para cima, vamos contar com o povo. O povo é quem faz a diferença. Não são aqueles que se acham grandes que faz a diferença. É o povo que faz a diferença. E essa diferença, com fé em Deus, nós vamos fazer na eleição e vamos fazer a partir do próximo ano. Didi, muito obrigado. Um beijo no seu coração e no coração de todos os boavistanos. Fiquem com Deus. Obrigado, Cidinha. Obrigado, professora Yolanda. Deixa eu só também prestar minhas homenagens a todos os profissionais da educação, principalmente através da professora que está aí, creio que representando todos esses pelo Brasil afora, e dizer nas colocações dela que muitas das vezes as pessoas vê o professor com o giz na mão, tem a sua importância, mas vê o faxineiro com a vassoura na mão e não dá tanta importância. Mas aquele com a vassoura na mão está ali com a caneta da dignidade nos dando muitas lições, tá bom? Então, nosso carinho especial a todos os profissionais da educação. Muito obrigada, Didi. Obrigado, professora. Obrigado, Cidinho. Obrigado a todos que estiveram tchau, Didi. com a gente nesse momento. Fique com Deus. Até terça-feira. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto.